A paz do Senhor Jesus, que alegria nós estarmos reunidos mais nesse domingo para a nossa EBD. Como é bom, meus irmãos, ter essa oportunidade, esse privilégio de aqui hoje estarmos aprendendo a preciosa palavra de Deus através da nossa EBD. Assunto de hoje importantíssimo, como todos os assuntos são, mas hoje Deus nos deu o privilégio de estarmos vivos e aqui pela manhã nós estamos participando da Escola Bíblica Dominical. Como eu tenho feito os apelos sempre em todos os cultos, também faço a você o apelo da Escola Dominical, para que você também divulgue a Escola Dominical nos grupos de todas as nossas congregações e envie para as pessoas que você também conhece, para que assim também possam participar da Escola Bíblica Dominical. Pois a Escola Dominical é o culto aonde a gente precisa da prioridade, pois nesse exato momento nós estamos estudando a palavra de Deus para que assim possamos ser um crente um pouco melhor. Vamos nós nesse momento estar orando, pedindo a Deus para que presente esteja em nossa vida continuadamente e nesse exato momento venha Ele nos ensinar da sua verdade. Presente Ele estar aqui comigo, presente Ele está aí com você. E o Espírito Santo irá nos revelar coisas que nós não sabemos, mas que nós temos necessidade de aprender hoje. Vamos orar? Senhor Jesus, neste momento eu te agradeço, eu te adoro e eu glorifico o Senhor por nós aqui estarmos reunidos neste domingo, nesta manhã, na nossa EBD. Obrigado, meu Deus, por esse privilégio, obrigado, meu Deus, por esta vitória em que o Senhor nos concede. Assim nós te adoramos neste momento e assim te glorificamos por essa grandiosa, maravilhosa conquista em que assim o Senhor dá a cada um dos teus filhos no dia de hoje. Deus, obrigado pelo dia que o Senhor nos dá. E agora, Senhor, vem nos ensinar o conteúdo que aqui nós iremos estudar. Eis-me aqui, eu dependo do Senhor e preciso do direcionamento do Senhor. Direciona-me e conduz-me no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, graças a Deus que nos garante a vitória. Glória a Deus pelo privilégio de ter o nosso nome escrito no livro da vida. Graças a Deus que Deus segura em nossas mãos e nos guia por o caminho, que é o caminho é Cristo. Glorificamos e adoramos a Deus porque Ele nos amou da forma que éramos. Mas nós agora estamos no caminho dele, não podemos ser o que nós éramos. Temos que ser um pouco diferente, aperfeiçoando dia após dia na presença do Senhor. Vamos lá, meus irmãos, lição 8, hoje 24 de maio de 2020, lição de número 8. Abre a sua revista aí, para você que ainda não tem a revista, não está em posse da revista. Hoje nós estaremos estudando o Salmo 73 e também o 77, texto este também que é importantíssimo para a nossa vida. Abra o teu coração, abra os teus ouvidos, abra a tua mente para poder aprender da boa, maravilhosa palavra de Deus. Lição de número 8, apresentando ao Senhor os nossos questionamentos. Irmãos, é necessário nós dizermos aqui ainda que muitas das vezes nós sempre gostamos de questionar o que Deus assim faz, o que Deus assim realiza em favor até de nossa própria vida. E precisamos ter muito cuidado com isso. Embora existe um negócio chamado projeção. O que é isso? É projetar em meio a uma situação para poder conquistar ou fazer o que deseja. Isso é projeção, projetar em cima de uma coisa, para que possa conquistar ou que venha fazer o que deseja. E isso nós encontramos em todos os seres humanos. E como tem crente que gosta de projetar em cima de circunstância, para poder conquistar o que ele porventura agrada ou queira conquistar de fato, né? E quando falamos de questionamento, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Primeiro que Deus não é um ser humano para ter dúvida dele. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Precisamos ter muito cuidado com isso. Então eu não posso ser um questionador por querer questionar
ou por não acreditar naquilo que ele fala ou naquilo que está acontecendo. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é a diferença do questionamento sadio, questionamento baseado em fé, questionamento baseado em conhecimento. Sadio, fé e conhecimento. Sadio, eu não vou, em hipótese nenhuma, querer questionar Deus por duvidar de Deus ou por não saber de que Deus não faz. Ou fé, por não ter fé naquilo que vai acontecer. Não acredito nisso que vai ocorrer. Então, eu não posso deixar que esse questionamento seja levado para um lado da incredulidade ou de não acreditar no que Deus pode fazer. Então, tem que ser algo sadio, baseado na fé e que tem que ter um conhecimento. Irmãos, olha só, eu conheço Deus, você conhece Deus e sabe que Deus, como Ele age, como Ele faz na nossa vida. Tem muito crente, quando ouve essa palavra aqui, apresentando ao Senhor os nossos questionamentos, vai projetar em cima disso e não ter um questionamento sadio, baseado na fé e com conhecimento. Irmão, essas três coisas vão nos nortear aqui hoje. Essas três coisas. Tem que ser sadio. Não pode ser uma coisa de qualquer maneira. E nós encontramos aqui no Salmo 73 e 77 em especial. Algo sadio, fé e conhecimento. Olha, quando isso vem nortear a nossa vida, irmãos, nós não iremos questionar a Deus com um entendimento de dúvida. Não, nós não iremos questionar Deus por não acreditar no que Deus pode fazer ou não fez. Não é nesse sentido. Nós precisamos de ter muito cuidado com a nossa língua portuguesa, porque a grande maioria das vezes as palavras ela tem sentidos variados. E se a gente não souber entender os sentidos de que é colocado, nós misturamos isso e isso é um perigo. Pode nos levar a nos distanciar da presença de Deus, achando que estamos na presença de Deus. Então, aqui a temática ela é muito sugestiva e muito bem aplicada a temática dentro do contexto do que está no Salmo 73 e 77. Apresentando ao Senhor os nossos questionamentos. Aí vou nortear aqui a palavra questionamento em três palavras: saudável, fé e conhecimento. E isso que vai nortear o entendimento dessa palavra questionamento aqui hoje. Quero bastante frisar sobre isso para que nenhum de nós, você, não venha fazer projeção em cima de uma circunstância ou de uma situação para que possa ser feito aquilo que te agrada. Não é dessa natureza, não é desta forma. Então você não pode projetar uma situação, uma circunstância, um momento para que você possa ter ou conquistar aquilo que te agrada, aquilo que os teus olhos te mostram, ou aquilo que a tua mente te manipula. E eu tenho dito e constantemente ensino isso: cuidado com a mente, pois a mente mente, irmão, e como a mente mente. Mas se nós tivermos a mente de Cristo, Colossenses 3, devemos pensar nas coisas que são lá de cima, porque quando pensamos nas coisas que são de Deus, aí teremos a mente de Cristo, glória a Deus. Entendemos então um pouco da questão questionamento. Questionar não por duvidar, questionar não por acreditar, questionar por não ter conhecimento. Não é meramente só isso. Tá? Eu conheço Deus, eu estou falando de conhecimento Deus, estou falando de fé em Deus, eu estou falando de coisa sadia em Deus, tudo em Deus. Então eu conheço Deus, eu sei de que Deus faz, ainda que aparentemente a circunstância do que eu estou vivendo está me levando a outro entendimento, como estão vivendo agora nessa pandemia, nesse isolamento, aonde nós estamos aí mais de 60 dias hoje, né? Mais de 60 dias, estamos desde o dia 18 de março, sem realizar o culto em templos, desde o dia 18 de março. Então agora no dia 18 de maio, fez 60 dias, hoje é 24 de maio, então já estamos com 65 dias, não é isso? 65 dias sem estarmos nos cultos no templo.
No entanto, 66. No entanto, nós precisamos entender que nós não podemos questionar no objetivo de duvidar e de não acreditar que isso pode ter a mão de Deus. Olha bem, meus irmãos, quando nós temos o entendimento sadio, fé e conhecimento, nós não iremos agir com um questionamento duvidoso, mas nós iremos agir no questionamento para que assim possa alimentar ainda mais a nossa fé. Se resposta não tivermos, continuaremos crendo em Deus, isso é fé. Se resposta não tivermos, continuaremos acreditando em Deus e não deixando a dúvida nos dominar. Então, tenha muito cuidado com essa palavra questionamento. Me preocupei muito com a temática no momento em que comecei a estudar, porque a maioria dos seres humanos são projetistas, ou seja, parece que ser alguém que faz projetos, né? Mas projeta em cima de uma coisa, elabora minuciosamente uma circunstância para que possa acontecer o que ele agrada, e isso é perigoso demais. Quando olhamos a palavra questionamento, eu comecei a pedir a Deus: Senhor, tenha de misericórdia e Deus me desse um esclarecimento bem entendido para que assim possamos passar para os irmãos, para que nós não venhamos em hipótese nenhuma projetar em meio de uma situação para poder ter ou conquistar aquilo que nos agrada. É muito perigoso questionar com uma ideia de dúvida, muito perigoso, porque é incredulidade. A palavra porquê, para quê e o que é um perigo para aqueles que servem a Cristo. Precisamos de ter muito cautela com isso, precisamos de ter muita maturidade para isso. A própria Bíblia nos ensina, Paulo nos dizendo que a um dado momento lá em Coríntios ele disse: olha, não vos dei alimento sólido porque ainda vocês são bebê, eu preciso tratar de vocês com leitinho. Irmãos, foi uma mensagem dura para os coríntios e também uma mensagem dura para mim, para você, que há momentos em nossa vida que nós sejamos como um bebê. Bebê, o que ele faz? Para ele poder alimentar, ele tem que chorar, gritar, espernear, para ele poder alimentar. Vamos falar dessa natureza. Irmão, ele não fala. Eu e você, nós não podemos ter as mesmas características de bebê, mas nós precisamos de ser uma criança no que diz respeito a pensamentos e atitude contra o semelhante. Como criança, não guarda rancor, é diferente de bebê. Bebê, ele tem que chorar para ter. Criança, faz alguma coisa com ele não guarda mágoa nenhuma e sentimento nenhum com ninguém. Há a diferença aí. Irmãos, questionamento, estou até me demorando um pouco sobre essa palavra questionamento, que é necessário muito necessário que tenhamos um entendimento completo da palavra questionamento para não entrarmos numa posição de dúvida, num posicionamento de opositor a Deus. Quem questiona muitas das vezes está sendo opositor, não no sentido de oposição, mas no sentido de entendimento, e vamos entender isso ao longo do tempo desse texto de 73 e 77 do livro de Salmos. Graças a Deus. Vamos lá então, demorei um pouco a respeito disso, mas com certeza não esgotei a palavra questionar, não esgotei. Eu dei uma definição para que nós possamos ter uma noção sobre isso, para que a gente não entre por caminhos contrários a isso. Então questionar tem que ser de mente sadia, com fé e com conhecimento. Só dessa natureza que podemos questionar. E se não houver resposta nenhuma, Deus continua sendo Deus. Textual baseado na lição de hoje. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Salmo 73, verso 28. Salmo 73, verso 28. Vamos para a verdade aplicada? Diz assim: como filhos de Deus, podemos apresentar ao nosso Pai nossos temores e nossas angústias e incertezas. A verdade aplicada, algumas das vezes eu sempre detalho
e pego as frases aqui inseridas, porque quando coloca a palavra verdade aplicada, significa que eu tenho que aplicar o que está aqui sendo colocado. Eu tenho que colocar isso em prática. Eu uso essa palavra sempre na aplicação, é como se fosse um remédio injetado direto na veia, que automaticamente tira a infecção, tira a dor automaticamente. É momentâneo, injetou, melhorou. E quando falamos de aplicação, é isso. É colocar a verdade de Deus, que é o remédio para a nossa vida, na veia, que vai imediatamente para aquilo que está nos causando dor ou sofrimento ou angústia ou infecção. Vai imediatamente passar aquilo. Por isso eu uso muito a palavra aplicação em todos os textos. E aqui, principalmente na escola bíblica dominical, verdade aplicada. Então eu tenho que aplicar isso, eu vou usar essa palavra, na veia. Quando eu aplico isso na veia, eu sou sarado, você é sarado. E aqui a aplicação é colocada assim, como filhos de Deus. Olha só, como filhos de Deus. Podemos apresentar o nosso Pai, nossos temores, nossas angústias e nossas incertezas. 3 coisas. Como filho, irmão. Já ministrei aqui, não lembro data, mas falei que e ensinei a qualificação que temos. Servos, filhos e amigos. Quando o texto, ou melhor, quando aqui a verdade aplicada era colocado, o autor coloca esse parágrafo de uma forma tão clara, como filhos, como filho. O filho tem liberdade com o pai. O filho se assenta com o pai. O filho anda com o pai. O filho habita com o pai. Olha só, irmão, anda, habita, caminha com o pai, vive com o pai. Irmão, quando temos mesmo as características de filhos, nós não entraremos pela característica de filho desobediente, mas sim estaremos com característica do filho obediente, com conhecimento. Olha o questionamento aí, com conhecimento eu conheço Deus, olha, eu convivo com Ele, eu vivo com Ele, Ele vive comigo, Ele está comigo, Ele habita em mim, então eu conheço o meu Pai, você conhece o teu Pai. Por esse conhecimento, pode nos levar, quando nós vamos nos dar entendimento, ou nos autoriza a usar essa palavra, para que assim possamos, em dado momento, apresentar a Deus nossos temores, nossas angústias e as nossas incertezas. São 3 coisas que está dentro do ser humano e não tem como fugir disso. Mas pastor, sou crente, mas existe ainda alguma coisa que nos causa medo, existe ainda alguma coisa que nos causa angústia e existe ainda alguma coisa que nos dá incerteza. Mas como filho, aí vem exatamente o questionamento, sadio, com fé e com conhecimento. Sadio, eu sou filho, então eu alimento daquilo que o pai me dá, porque quem mora com o pai, ele vive daquilo que o pai o dá, que o pai o concede a ele. Então, por você conviver com o pai te dá alimento, ele vai te alimentar, e um alimento sadio, vai alimentar a tua fé, e você vai conhecer mais Deus. Os temores, aquilo que quer nos causar pavor, medo, insegurança, aquilo que quer nos causar a dor da angústia, irmão, a angústia é um troço tenebroso, terrível, dói, sem ter ferida nenhuma, sem nada ter causado um ferimento, mas é uma dor aguda, que não tem nem como explicar. Só quem já sentiu isso pode dizer o quanto que isso dói. Dói mais do que cortar o dedo, cortar a mão, cortar o braço fora, dói mais, que é uma dor na alma, que é onde só a palavra de Deus e o Espírito Santo pode trazer o refrigério para essa alma. A angústia, nós apresentamos ela a Deus. As incertezas, nós devemos apresentar a Deus. Aí que vem aquela palavra, aonde eu aqui norteei e mostrei aos irmãos, que o questionamento tem essas 3 palavras, sadio, fé e conhecimento.
As incertezas é aquilo que porventura eu não consigo fazer, não consigo realizar, mas eu sirvo um Deus que pode fazer para mim. Medo, e eu acredito que eu estou debaixo das asas do Onipotente, Salmo 91. Angústia, eu apresento tudo isso no altar de Deus, e Deus com certeza me livrará da angústia. Tanto é que em Apocalipse 21, versículo 4, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, toda dor, todo sofrimento, não haverá mais morte. Angústia. E quando fala dessas incertezas, nós precisamos de fato, irmão, não permitir que as incertezas nos dominem. Tudo nos leva a não crer, mas eu continuo acreditando e confiando no que Deus tem feito e realizado em nossa vida. Vamos lá. Objetivo da lição, nós já estamos um bom tempo aqui só nisso, por ser tão rico a palavra de Deus. Número 1, apresentar o conflito existencial a Asaf. 2, ensinar como vencer o sentimento da inveja, coisa tenebrosa isso. 3, explicar a importância de clamar em meio à angústia. Nós estaremos trabalhando esses 3 objetivos aqui na proposta da lição. Texto de referência, Salmo 73, verso 1. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Salmo 77, 3 a seguir. Lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me, o meu espírito desfalecia, sustentaste os meus olhos vigilantes, estou tão perturbado que não posso falar. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Um questionamento. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, conhecimento. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade, conhecimento. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. É fé. As águas tremeram e acreditaram no que Deus pode fazer. Irmãos, nós vamos falar isso nos tópicos, mas o Salmo 73 e o 77 mostra uma ação de um crente, Asaf. Em primeiro momento, vamos mostrar aqui quem foi esse Asaf. Um pequeno relato, uma síntese histórica ou biográfica deste servo de Deus. Asaf foi um levita, foi um músico, foi alguém que estava o tempo todo no templo para poder apresentar o melhor a Deus. Pois bem, quando ele escreve no momento de angústia, de temores e de incertezas. Isso todos nós temos. Porém, isso não pode nos dominar. A princípio, parece que isso está dominando ele, mas não está dominando ele. Pois bem, quando nós entendemos quem é ou como foi o agir dele, e eu quero que você abra a tua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 16. 1 Crônicas, capítulo 16, para nós entendermos, ou pelo menos ter uma síntese desse homem Asaf. Repito, parece que no Salmo 73, 77, em especial, dá uma ideia de um questionamento de dúvida, como se fosse uma incredulidade, mas não é isso. Ali ele mostra os seus temores, mostra a sua angústia, o que está provocando dor na tua alma, e mostra também algumas incertezas, que ele, porventura, como ser humano, não via a solução como ser humano, mas em acreditar Deus sim, poderia ter resposta e ter solução. 1 Crônicas 16, só para nós termos aqui uma noção sobre este homem Asaf, verso 4 e verso 5. 1 Crônicas 16, 4 e 5. E ele indicou algum dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, para recordarem, para dar graças, louvores ao Senhor, Deus de Israel. Asaf
o chefe, e depois dele Zacarias, Jeiel e Semiramote, e Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom, Jeiel, com saltérios e com harpas. Porém, Asaf fazia um som com símbolos. Olha, aqui só para a gente ter uma noção disso mesmo, não vou entrar na biografia total do autor, só para nós termos noção o que ele assim executava. O objetivo dele é apresentar diante da arca louvores. A arca simbolizava a presença de Deus. Aí, vamos abrir aqui um parênteses. Em meio a temores, angústias e as incertezas, vamos estar na presença de Deus apresentando louvores? Você entendeu? Em meio a temores, angústias e incertezas, vamos estar na presença de Deus e apresentar louvores. Tanto é que em todos os cultos aqui eu tenho dito, hoje nós estamos realizando o culto para adorar, louvar e ser grato a Deus. Vamos adorar a Deus que Ele merece, vamos louvar a Deus que Ele merece, vamos ser gratos porque Ele merece. Glórias a Jesus. Quando o rei estabelece isso, quando Davi estabelece isso, uma forma de estar na presença de Deus e apresentar com louvores, ele coloca líderes para isso, para executar isso. E Asaf, por fazer isso na presença, na arca simbolizava a presença, por fazer isso constante, algumas das vezes surgiu os temores, angústias e incertezas. Mas nós precisamos de tratar disso, irmão. Tratar os temores, angústias e incertezas. Tem que ser tratado. Está lembrado que eu disse? Aplicar é como um remédio aplicado na veia. Aplique a palavra de Deus na veia, que vai sarar os seus temores, suas angústias e as suas incertezas. Glória a Deus. Vamos lá. O tempo anda. Mas a palavra de Deus é rica, né, irmãos? Uma palavra que a gente acha insignificante, quando começamos, o Espírito Santo vai nos dando algo extraordinário e falando profundamente comigo, com você. O esboço dessa lição: número 1, o conflito existencial de Asaf. 2, vencendo o sentimento da inveja. 3, clamando em meio à angústia. A parte introdutória desse assunto de hoje, Salmos 73 e 77, muito contribuem para nossas reflexões e orações em momentos difíceis durante a caminhada cristã. Também nos revelam que a bondade e a misericórdia do Senhor sempre permanecem com os seus em todo o tempo. Irmão, quando eu li isso daqui, vi uma amplitude tão grande, uma revelação que Deus deu para o autor também tão grande, tão magnífica, que merecia eu ler e ainda até esboçar algo também junto com ele, comungando com ele do texto, do que assim o autor insere. Irmãos, quando eu falo aqui, contribui para a reflexão e oração nos momentos difíceis. Então, contribui para uma reflexão, uma avaliação, refletir. Irmão, esse é o momento que nós estamos refletindo. O momento dessa pandemia é para refletirmos, aonde tínhamos uma liberdade total de culto e alguns de nós não fazíamos. Tínhamos uma oportunidade total de estarmos na igreja e muitos de nós não íamos. Projetava em cima de coisas. Não vou hoje que eu estou cansado, não vou hoje que eu trabalhei muito, não vou hoje que eu estou com dor de cabeça, não vou hoje porque o filho é pequeno, não vou hoje porque não gosto da pregação daquele irmão, não vou hoje porque o pastor não tem falado uma coisa que não me agrada. Eu não tenho que falar coisa que te agrada mesmo não, eu tenho que falar a palavra de Deus. Irmãos, reflete agora o quanto que você perdeu quando você tinha, e quanto que você deseja agora e agora está um pouco limitado. Pense nisso, reflita isso. Se você estava um pouco fraco na fé, alimenta a tua fé agora para poder estar mais fortalecido. Reflita isso, tem uma reflexão. O Salmo 73, 77 leva-nos a reflexão, porque quando Asaf entra no templo, ou entra na presença de Deus, porque ainda não existia o templo, né, no período de Davi, mas quando ele entra na presença de Deus, irmão,
todas essas incertezas, angústias e temores deixam de existir. Não existe mais, porque eu estou em Cristo, debaixo das asas do Onipotente, eu estarei protegido, descansarei. A angústia não me dominará, porque Deus estará presente dentro da minha vida, e isso me traz alegria. As incertezas não vai nortear a minha visão, porque eu creio no meu Redentor, pois Ele vive. Aleluia! Então eu tenho que ter uma reflexão nisso e ter uma oração, agir em oração. É necessário entendermos que ao longo da caminhada cristã, nós precisamos refletir, irmãos. Eu tenho que refletir, fazer uma reflexão. E não vem com aquela ideia de que tem que fazer uma regressão. Reflexão não tem nenhum sentido de regressão. Regressão é alguém entrar no sentido de hipnose e voltar lá antes mesmo de nascer. Essa é uma ideia de regressão, não vou entrar em detalhes aqui, mas a ideia de regressão, ele vai voltar a sua vida todinha para lá, porque quando ele voltar para lá, ele vai regredir, essa regressão vai fazer com que ele se torne depois a pessoa melhor. Não, nesse sentido, em hipótese nenhuma. Refletir é eu avaliar o que tive e não tive não tive maturidade de aproveitar. E aquilo que eu não deveria fazer, e eu fiz, fui imaturo, não tive maturidade suficiente. Então, eu preciso, ao longo da minha caminhada cristã, ter entendimento disso, refletir. Então eu tenho que refletir tempos passados, para que no presente eu seja um pouco melhor. Então vamos lá, item de número 1, tópico de número 1, já estamos com 30 minutos, e nem entramos nem ainda no tópico 1. Graças a Deus, porque a palavra de Deus é pura e viva, e tenho certeza de que Deus está tratando com você, com seus temores, angústias e as suas incertezas, e os seus questionamentos. Cuidado com essa palavra, para quê, o que, se você não tiver cuidado com essas palavras, para que isto, por que disto, o que disto, isso pode te levar à incredulidade que te dominará. E isso é um perigo. Tópico 1. Conflito existencial de Asaf. Salmo 73 registra os pensamentos, questionamentos presentes na mente humana ao longo de sua existência, passando por Jó, Jeremias, chegando aos nossos dias como a prosperidade dos ímpios e o desafio de prosseguir vivendo segundo os valores cristãos em santidade. Olha, nós encontramos mais dois homens de Deus, como Jeremias e como Jó. Nós encontramos esses dois homens ainda, em dado momento, fazendo questionamento. Tá? Mas, porém, esse questionamento, ele está norteado ou envolvido, para ser mais preciso, está envolvido como a capa veste o nosso corpo, envolvido de algo sadio, de fé e de conhecimento. Tanto é que Jó mesmo diz, eu sei que o meu Redentor vive. Quando nós trabalhamos no lado de questionamento sadio, não questionamento para que isso, por que disto e o que isto, e isso leva-nos a confrontar com Deus. Aí que mora o perigo. Eu não tenho que confrontar com Deus com esses questionamentos. Para que isso? Irmão, Deus é Deus, velho. Ele não precisa explicar nada para ninguém, não. A realidade é essa. Ele é Deus. Eu, como ser humano, eu tenho que explicar alguma coisa para você daquilo que faço, como líder da igreja. Mas Deus, irmão, Ele é Deus. Para quê? A nossa mente não é capaz de entender o agir de Deus em dados momentos em que nós vivemos. Então, o questionamento para quê não nos edificará em nada, vai levar-nos a uma incredulidade e desconfiar de Deus. A pior coisa que tem é quando alguém desconfia da gente, irmão. Pior coisa que tem.
quer me deixar, quer me fazer pecar, não falar essa palavra, é desconfiar daquilo que faço. Primeiro que eu não tenho que esconder nada de ninguém, não escondo nada de ninguém, que não tem que fazer nada escondido de ninguém. Se eu esconder de você, Deus vai ver. O que tem que ter, principalmente, temor de Deus, porque Ele vê tudo, Ele assiste tudo, sabe de tudo. Mas a pior coisa que tem é quando alguém duvida da gente. Se eu, ser humano, não gosto e digo ao irmão, eu peco quando alguém faz isso comigo, irmão, imagina Deus. Quando entra nesse sentimento, para quê? Por quê? E o que é isso? Para que serve isso? O porquê disso? E o que será isso? Irmão, não entra nesse caminho de questionamento, porque esse questionamento te distanciará de Deus e o Espírito Santo não habitará na tua vida. Não habitará. Esse questionamento para quê, por quê e o que leva-nos a uma dúvida total de Deus. Então não faça isso. Não faça isso. Bondade de Deus. A primeira reflexão realizada pelo salmista consiste na bondade de Deus para com Israel e os limpos de coração. Ele inicia e finaliza o salmo com declarações de fé, em mente passaram muitos pensamentos e questionamentos, mas verdadeiramente bom é Deus. O apóstolo Pedro exortou aos seus destinatários que, já que tiveram a experiência que o Senhor é benigno, então deveriam prosseguir em um contínuo crescimento espiritual. A maior demonstração da bondade de Deus foi enviar ao mundo seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Porém, sua bondade também se manifesta com outras ações, até para com os ingratos e maus. Ainda assim é possível uma pessoa desprezar a riqueza da bondade de Deus. Irmão, refletir é eu exatamente compreender o quanto Deus foi bondoso para comigo. Eu refletir isso, irmão, se eu estou aqui hoje de pé pela manhã, se eu estou falando com você e você está me ouvindo, foi por bondade de Deus. Se eu acordei, por bondade de Deus. Se eu estou falando com você, por bondade de Deus. Eu tenho que refletir, uma reflexão é eu entender tudo que eu já passei, em que em momento nenhum Deus me desamparou, mas Deus sempre cuidou de mim. Ainda que tenho temores, angústias e incerteza, ainda que tenho isso, mas nenhuma dessas coisas me dominará. Porque Deus é bom, aleluia. Porque Deus é bom, aleluia. Glórias a Jesus. E nós precisamos ainda de dar um destaque na palavra de Deus, eu preciso juntamente com você, para que assim possamos ter uma total compreensão de que quando questionamos no objetivo de questionar para quê, por quê e o que, nos distanciará de Deus. Mas é muito interessante que o autor coloca aqui, que no Salmo 73, Asaf, ele começa afirmando, ele começa falando a respeito do que Deus assim fez e realizou através da oração dos limpos de coração, e que Deus, ele continua atendendo quem tem fé. Então, o Salmo 73, o verso 1, dá a ideia de que Deus atende a oração. E o verso 28 dá a ideia exatamente de compreensão de que a fé é o que alimenta aquilo que estamos buscando. Então vamos lá. Verdadeiramente Deus é bom para com Israel, para aqueles que são limpos de coração. 28.
Mas é bom para mim aproximar-me de Deus. Eu pus a minha confiança, fé no Senhor Deus, que eu possa declarar todas as suas obras. Fé. Limpo de coração, no verso 1, 28. Acreditar no que Deus fez. Tanto é que aqui estou norteando a ministração desta manhã, que o questionamento ele é baseado em 3 palavras: questionamento sadio, questionamento baseado na fé e com conhecimento. E nós encontramos isso ao longo da história do Salmo 73, quando Asaf ele apresenta os seus temores, suas angústias e as suas incertezas. Mas já lá no decorrer da oração dele, no decorrer da apresentação dele, ele já vai dando resposta, ele já vai mostrando outro rumo. Tanto é que no 28 ele diz: é bom para mim aproximar-me de Deus, estar diante de Deus. Olha, Deus é tão bom e tão benigno, que ele enviou para nós o Jesus Cristo para morrer no meu lugar e no seu, sendo nós pecadores. Deus é tão bom que nós não acreditávamos nele, nós não estávamos no caminho dele, nós não vivíamos para ele, e mesmo assim ele nos deu o melhor. E é preciso nós refletirmos, fazer uma reflexão desta bondade. Irmão, nós não merecíamos nada, mas Deus nos deu Cristo. Nós merecíamos a morte, mas Deus nos deu a oportunidade da vida. Olha só, nós precisamos refletir sobre esta bondade. A bondade aqui não significa que Deus ele vai passar a mão na nossa cabeça, não é nada nesse sentido. Bondade aqui, ele está te dando uma oportunidade de escapar, está te dando uma oportunidade de viver. Quem vai fazer a escolha somos nós. Glórias a Deus. Vamos lá, tópico 1.2, resistindo à tentação. Achei isso também muito importante, até marquei para mim não me esquecer. Refletir sobre a bondade de Deus. O salmista analisa a sua conduta e expressa: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Olha só, por causa dos temores, angústias e incerteza. Sua fé, por um momento, abalou-se, quase cedeu aos encantos da tentação, esquecendo-se da bondade de Deus. É como se os devaneios do coração e da mente tivessem provocado um abalo na confiança do salmista e na certeza acerca da bondade de Deus. É necessário guardar nossos corações e mente. Propostas são apresentadas todos os dias, com a única finalidade de desviar o ser humano do caminho do Senhor e induzi-lo ao pecado. Adão e Eva sucumbiram diante da tentação da serpente, mas Cristo resistiu à tentação promovida pelo diabo. Cristo, ele nos ensina exatamente o contrário do que Adão e Eva fez. Irmãos, todos os dias somos tentados para não acreditar, somos tentados pela angústia, somos tentados pelos temores. Todos os dias esses dados inflamáveis são lançados contra a gente. Mas se nós tivermos a armadura de Deus, como está em Efésios, teremos escudo da fé, a espada da palavra de Deus, a couraça, calçado dos pés, capacete da salvação. Irmãos, quando nós voltamos nossa vida para Deus, ainda que tenha temores, angústias e incerteza, não nos dominará. Tanto é que no Salmo 73, o Asaf, ele começa expondo isso, que o levaria para desviar. Tanto é que no verso 2 diz isso, olha: mas quanto a mim, os meus pés quase se foram, os meus passos
quase escorregaram. Irmão, olha só. O que o temor, a angústia e a incerteza provoca? Ele aqui diz, Asaf, olha só, alguém que estava todo dia no templo, no templo não existia o templo ainda, mas estava lá na presença da arca do Senhor, cantando, adorando, louvando, ele era o responsável. Um dado momento o temor, a incerteza e a angústia dominou ele tanto, irmão, estava tentando dominar ele tanto, que ele mesmo aqui narra, dizendo isso, mas quanto a mim, os meus pés quase se foram, quase caí no laço do passarinheiro, para falar no popular nosso aqui, quase desviei. Mas por um triz eu iria desviar, mais um pouquinho, porque era tão tentador isso, que eu quase desviei. E ainda diz, os meus passos quase escorregaram, ou seja, quase caí, quase que eu sucumbi. E Asaf, irmão, ele deixa isso muito claro, que o temor, a angústia, a incerteza leva a cair, leva a escorregar e leva a sair dos caminhos do Senhor. Então aonde, o para quê, por quê e o que precisa ser dominado. Para que isto? Por que disto? Para onde é isto? Ou onde é isto? O que é isto? Cuidado com isto. Cuidado com isto, pois isto te distanciará da presença de Deus e levará os teus pés a escorregar. Os teus passos, se forem passos da presença do Senhor. Quais levou essas incertezas, temores e dúvidas ou angústias? Quais levou Asaf a escorregar na presença de Deus? Cuidado com isso. E uma outra coisa, como até aqui o autor coloca, quando Eva e Adão foram tentados naquilo que possivelmente os teus olhos foram colocados. É isso. A gente é tentado naquilo que a gente é fraco. A gente não é tentado naquilo que a gente é forte, não. Naquilo que a gente é forte não tem tentação nenhuma. A gente é tentado naquilo que a gente é fraco. Todos nós temos a fraqueza para alguma coisa, mas se nós estivermos em Cristo, não permitiremos que esta fraqueza nos domine, mas nós dominaremos ela. Irmão, você acha também que Deus acabou de fazer o homem e a mulher e fez tudo hoje e amanhã o diabo faz eles pecar? Não. Pode ter passado, eu uso essa palavra, pode ter passado milhares de anos, milhares de tempo. Primeiro que não se contava tempo. Não se contava tempo nesse período antes do pecado. Então pode ter passado milhares de anos. Irmão, quando Deus falou com Adão, daquela lá você não come não, tá? Mostrou para ele, daquela não. E a Bíblia diz que era desejosa aos olhos. E o diabo aproveitou isso, irmão, que já estava desejoso, aproveitou isso, ele tentou com Adão, mas não conseguiu. Aí ele foi na Eva. Foi falar com ela, olha, Deus mentiu para você. Foi tentando ela. Você acha que tentou ela hoje, conseguiu vencer ela hoje? Não, irmão. Foi ao longo do tempo, foi tentando, foi falando, foi mostrando lá a árvore, olha para ela. Já tinha ido para a mente, já estava diante dos olhos. Irmãos, não deixa os teus olhos horizontal dizer o que você vai ser. Os olhos horizontais é as coisas aqui da terra. Mas eleve os teus olhos para o monte, de onde virá o teu socorro. Olhar seu vertical, nos céus. Não coloque os teus olhos aqui, porque você aqui será tentado das coisas daqui, com o risco de sucumbir com as coisas daqui e escorregar os pés. Mas quando colocamos nossos olhos nos céus, meus irmãos, aí não. Nós iremos alimentar da videira verdadeira, que é Cristo. Iremos alimentar do pão, que é Cristo. Aleluia. Glórias a Jesus. Iremos experimentar a proteção que vem de Deus. Debaixo das asas do Onipotente estarei seguro. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pois bem, vamos lá. Glórias a Jesus. Tempo vai com a beleza, né? 1.3, não estou nem no 2 ainda, hein? Quase uma hora. A inveja, irmão, coisa tenebrosa isso, tá? Jesus, tem misericórdia de nós. A inveja, 1.3,
o salmista declara que foi tomado por inveja ao ver a prosperidade dos ímpios. Isso que é tenebroso, meu Deus! Vamos lá. Ao analisar as circunstâncias que estavam diante dos seus olhos, horizontal, diante dos olhos, sua fé foi abalada. Asaf olhou para os ornamentos externos, visão horizontal, as riquezas e a saúde dos ímpios, conquista daqui. Olhou para o fato de os ímpios não sofrerem em sua morte, de eles esboçarem uma aparente alegria, e deixou o seu coração ser tomado pela inveja. Esse terrível sentimento está presente no cotidiano da igreja desde a antiguidade. Na igreja de Corinto havia sérios problemas decorrentes da inveja. Vamos ler isso. 1 Coríntios 3,3. A inveja pode levar à prática de diversas atrocidades. Vamos ler Provérbios 14:30. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês algo. Melhor, eu só vou até ler diante do dicionário. O que vem a ser inveja? Inveja é um sentimento tão tenebroso, tão ruim, não tem nem palavra, não vale nem a pena ficar procurando palavra para isso, mas tão ruim, que fez o diabo cair, fez Adão e Eva pecar. Mas vamos lá. Inveja é o desejo de possuir o bem que pertence a outro, ponto. É um sentimento de inferioridade, ponto. De desgosto diante da felicidade do outro, ponto. É um sentimento de cobiça da riqueza, ponto. Aleluia. Do brilho e da prosperidade alheia, ponto. Irmão, olha só, eu quis usar essa palavra ponto para definir o fechamento do significado de cada dessas frases que eu acabei de ler. É um sentimento de querer e ter as coisas que o outro tem. É um entendimento de saber, de ter um sentimento de inferioridade. O que quer dizer isso? Inveja é eu já perceber que eu sou inferior ao outro e queria ser que o outro é, mas eu vejo que eu não tenho capacidade que o outro tem. Aí, olha que é inveja, olha que coisa terrível. É entrar para o lado da inferioridade, de ver que o outro tem, mas que eu não sou capaz de ter, eu já tenho essa consciência, não sou capaz de ter, mas o meu maior problema não é de ter, não é de ter o que o outro tem, é de eu saber que eu não sou o que ele é. É isso. O que dói em mim, a inveja é essa. O que dói na pessoa, eu não sou invejoso de ninguém, então tem que tirar essa palavra em mim. O invejoso é quando a pessoa olha para o outro e ele já está ciente de que ele não é capaz daquilo. Ele fica com inveja disso. Foi isso que o diabo teve. Ele olhou para Deus e viu que não era capaz igual a Deus, que era inferior a Deus, e que isso, igualmente, quando ele fala lá em Isaías 14, quando a Bíblia fala lá em Isaías 14, subirei, colocarei o meu trono, serei semelhante, igual, pois eu e você somos semelhantes a Deus. Estava com inveja, era disso, porque Deus, quando fez o homem à imagem e semelhança de Deus, mas quando Deus fez o diabo, não fez o diabo mal, fez lá o anjo do bem, quando ele fez lá todas as milícias angelicais, vamos mudar isso, todas as milícias angelicais, Deus não usou essa palavra, façamos as milícias angelicais a nossa imagem e semelhança, fez isso com um homem, só com um homem, e o diabo estava com inveja disso, que o diabo não possuía o que nós possuímos, a imagem e semelhança de Deus, e ele sabia que não podia ter, e isso provocou inveja. Mas vou até repetir aqui alguma coisa, lá da inferioridade, o desgosto da felicidade do outro, não está feliz com que o outro esteja feliz, irmão, isso é terrível. Uma certa vez, um membro da igreja me chamou para me ir orar, agradecendo a Deus pela conquista. E isso é importantíssimo, a gente tem que orar por aquilo que Deus nos dá.
pastor, vem aqui, o senhor vem aqui para mim, para a gente orar, agradecendo a Deus por um pedacinho de terra que eu comprei. Oh, vou com maior alegria. Irmão, quando eu cheguei lá, no local, fomos orar, no local. Fui orar com ele, com a família. Irmão, o sentimento de alegria da pessoa era tão grande que me contagiou. Não com inveja, nada disso. Mas eu senti a alegria que ele estava sentindo. Irmão, eu comecei a chorar de alegria pela conquista dele. A conquista dele era como se eu tivesse conquistado aquilo. Como se eu tivesse adquirido aquilo com meus esforços. Então esse sentimento de alegria, irmão, eu tenho o prazer de ver o outro tendo a ter mais coisas do que eu. Eu tenho alegria. Quem deu isso foi Deus, e claro, com o mérito próprio da pessoa que trabalhou, que se esforçou para poder adquirir isso. Irmão, tenha prazer, tenha alegria na conquista do outro. Não deixe a inveja te dominar. Olha, vou ler aqui ainda mais um parágrafo no dicionário, só para nós termos uma noção disso, e eu quero ler depois 1 Coríntios 3:3, depois Provérbios 14:30. Já vai abrindo a sua Bíblia aí. A inveja é um desejo constante que algumas pessoas sentem ao almejar a todo o custo as conquistas da vida alheia e desejar o que o outro possui ou realiza a todo custo. E, mano, a gente vê isso muito na área da política. Não importa, a pessoa tem que ser. Então ele faz qualquer coisa para derrubar o outro, para estar no lugar do outro. Isso a gente vê demais na área da política. E também acontece algumas vezes dentro da igreja. Quer que o outro se dá mal para ele ficar bem na situação. Irmãos, eu não posso querer ficar bem na situação desejando o outro escorregar, cair, perder. Eu não posso ter as coisas a todo o custo. É isso que o mundo ensina. Não importa os outros, o que importa é eu ser feliz. É uma felicidade egoísta. Uma felicidade egoísta. Não importa os outros, o que importa é eu ser feliz. Não importa os outros, importa é eu. Felicidade a todo preço não é felicidade. Deixa eu encontrar a palavra correta aqui para mim poder dizer. É prorrogar. É prorrogar a tristeza. É empurrar com a barriga, para ser mais popular, o problema para o futuro. Mas vai chegar. A conta vai chegar. Então eu não posso, irmão, conquistar a toda custa. Eu não posso ser feliz a toda custa. Não importa o que eu estou derrubando, não importa o que eu estou fazendo, mas eu preciso ser feliz. Isso não vale. Primeiro, que a Bíblia já ensina o contrário. A Bíblia me ensina, se me pedirem algo, se me pede uma capa, eu dou a túnica. Se me pede emprestado, eu não me preocupo em querer receber. Aquilo que eu quero que os outros façam comigo, eu tenho que fazer com aqueles também. Cuidado com a inveja. Não deixe que a inveja te domine. Domine ela. Vamos lá, 1 Coríntios 3. Nós vamos ver aqui um tratar de Paulo com a igreja de Coríntios. Um tratar de Paulo com a igreja de Coríntios. 1 Coríntios 3:3. Vamos ler até do primeiro versículo, até chegar ao 3. 1 Coríntios 3, versículo 1 a seguir. E eu, irmãos, não pude falar com vós como a espirituais, mas como a carnais, como bebês em Cristo. Eu alimentei-vos com leite e não com alimento sólido, porque até agora não fostes capazes de suportar, nem mesmo agora sois capazes. Olha que coisa dura essa, irmão. Porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas,
divisões, não sois carnais e andais como os homens, porque enquanto eu disse, eu sou de Paulo e outro sou de Apolo, não sois carnais. Depois faz a pergunta, quem é Paulo, quem é Apolo? Irmãos, olha a seriedade que é isso. Olha a seriedade que é isso. Paulo trata com a igreja, chama a igreja de bebê. Eu vou de novo dizer, bebê, aquele que tem que chorar para poder comer. Bebê é aquele que tem que espernear para poder comer. Bebê é aquele que precisa e necessita de gritar para poder alimentar. Tem que gritar para dizer que está com dor. E vou dizer de novo, a Bíblia, o próprio Jesus disse para nós sermos como uma criança. Uma criança já fala, mas diz como ser uma criança não no sentido de imaturidade, mas no sentido de não guardar angústia. E quando Paulo fala com a igreja de Coríntios aqui, eu tive que tratar com vocês não como espirituais, tive que tratar com vocês como carnais, porque ainda há divisões entre vocês. Também acontece na nossa igreja hoje, no meio evangélico. Há contenda no meio de vocês. Ainda há. Então eu tenho que tratar com vocês como carnais. Eu tenho que continuar dando leitinho para vocês, que vocês são bebê. Vocês não são crescidos, vocês não são ainda maduros. Olha a seriedade que é isso. Olha a seriedade que é isso. Quem fica no pra quê, por quê, pra onde, de onde, é bebê. Mas aquele que tem a mente de Cristo, irmão, ao contrário, o temor, a angústia e as incertezas não o dominará. Vamos lá. Provérbios 14:30. Provérbios 14:30. Abre lá a sua Bíblia. Glórias a Jesus. Provérbios 14:30. Meu Deus, vamos correr aqui agora. Temos 2 ou 3 ainda para falar, hein? Deixa eu ler. Provérbio 14, capítulo 14, e o verso é o de número 30. E o primogênito do pobre alimentar-se-á. Primogênito, estou lendo Isaías, desculpa, irmãos. Tem que fazer exame de óculos. Ir no oculista, hein? Trocar o óculos. O problema está sendo o óculos mesmo, né? Provérbios 14:30. O coração sadio é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Oh, meu Deus, sério demais. Coração sadio é vida. A inveja é podridão dos ossos. Sabe o que isso quer dizer? Ossos, irmãos. O que me fazia eu mexer, fazia eu ficar de pé, fazia eu andar, é os meus ossos. Quando a gente quebra alguma coisa, por exemplo, eu já quebrei meu braço, não conseguia movimentar, quebrei aqui, não conseguia movimentar a minha mão, não tem movimento. Já quebrei aqui a parte do meu ombro aqui, eu não conseguia mexer com o ombro, não fazia isso. Quando fala de podridão, fala que quebra facilmente, não tem estrutura, não está na presença do Senhor. O invejoso não tem estrutura, está como bebê, ainda é carnal. Vamos lá, tópico 2, vencendo o sentimento de inveja. Ao presenciar a prosperidade dos ímpios, Asaf questiona o valor da santidade e da purificação. No verso 13 do Salmo 73. Esse mesmo questionamento é apresentado por muitos cristãos na atualidade. Uns questionam o valor da santificação, outros querem usá-la como moeda de troca. Meu tempo disso acontece demais. Jesus, exigem que Deus os abençoe em decorrência de determinado padrão de conduta ou prática de alguns sacrifícios. Asaf, percebendo a gravidade da sua conduta,
enfrentou a inveja a fim de superá-la. Verso 13, vamos lá, Salmo 73, verso 13, abre lá a sua Bíblia, 73, verso 13, glória a Deus, 13, verso 13, realmente eu limpei o meu coração em vão, e lavei as minhas mãos na inocência. A atitude. Ele percebeu que a inveja queria dominar ele, porque ele, logo em cima, ele mostra, ele revela a prosperidade, o caminho, a atitude, o que conquista os ímpios, e ele questiona isso. Por isso que a gente tem que ter cuidado, irmão. Com por quê, para quê e o quê. Muito cuidado. O questionamento tem que ser sadio, baseado em coisa sadia na Bíblia, baseado na fé e baseado no conhecimento. Se eu conheço Deus, então não vou ficar perguntando para que isso, por que disso, o que disso. Eu conheço Deus. Por fé, eu não vou ficar fazendo esse questionamento. Não vou fazer esse questionamento. Quando ele começa com esse sentimento que aparentemente queria dominar ele, já no versículo 13 ele percebe, opa, isso é mal, isso está querendo me dominar, isso vai me destruir, isso vai me afastar, como nós lemos lá no versículo de número 2, isso vai me fazer escorregar os meus pés, os meus passos, isso é mal. Aí cá no verso 13, realmente eu limpei meu coração, ou seja, arranquei tudo isso, não permiti que isso dominasse mais a minha vida. Glória a Deus. Uma das coisas fundamental para que isso venha a ser arrancado da nossa vida, está no 2:2, entrou no santuário. Vamos ver isso. O salmista estava perturbado até que entrou no santuário. Tudo muda quando a gente está na presença de Deus, irmão. Tudo muda quando nós estamos na presença de Deus, hein? Aguenta aí. Então ocorre uma mudança de postura ao entrar no lugar de adoração. Neste momento, deixa de focar os seus olhos das supostas prosperidades dos ímpios e foca os seus olhos em Deus. Mateus 6:22. As observações anteriores do salmista lembram a postura dos que esperam de Deus somente benefícios materiais, riquezas e favores deste mundo, como resultado de procurar agradá-lo. Após entrar no santuário, percebeu que o relacionamento com Deus vai muito além. Aprendemos aqui que Deus não deve ser tratado como um objeto, um amuleto ou serviçal, mas sim como aquele que deve ser adorado. Deus não está a serviço do homem. Deus é Deus, Ele é o eu sou. Olha, quando estamos na presença de Deus, temor, angústia e incerteza não nos dominará. A inveja começou a tentar dominar Asaf, mas quando ele entrou na presença de Deus, na presença da arca, simular a presença de Deus, quando ele entrou, tudo isso foi limpado do seu coração. Quando eu estou na presença de Deus, nenhum sentimento perverso me dominará. Ainda que tenta, mas se eu estou na presença de Deus, a palavra de Deus limpará isso de todo o meu coração. E é interessante que isso sempre está ao nosso derredor. Fala interessante só no sentido de descoberta, tá? Sempre está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Como diz lá em Pedro, né? O diabo está ao nosso derredor procurando quem possa tragar, rugindo como leão, mas ele não é o leão. Ele está querendo imitar Cristo, mas ele não é, irmão. Ele não é. Quando aqui Asaf, ele identifica que isso está tentando dominar ele, e automaticamente ele entra na presença de Deus, e naquele exato momento, tudo isso
vai sair dele, ele limpa o teu coração. Como que vamos limpar a inveja? Como que vamos limpar o temor, as incertezas e a angústia? Na presença de Deus. Estando na presença de Deus, tudo isso sairá de nossa vida, não permanecerá. Outra coisa interessante, que até grifei aqui, para eu não me esquecer, que o autor, o comentarista desse trimestre, ele mostra algo verdadeiramente bíblico. O comentário dele é norteado pela Bíblia. Até grifei e vou ler de novo fazendo um comentário. Após entrar no santuário, percebeu que o relacionamento com Deus vai muito além dos temores, da angústia e das incertezas. Quando nós estamos na presença de Deus, vai além das incertezas, vai além das dores, vai além do porquê, para quê, de onde, para onde, vai além dos questionamentos humanos. Vai além quando estamos na presença de Deus. Aprendemos aqui que Deus não deve ser tratado como um objeto. Irmão, aqui ele fala um questionamento dizendo, mas por que os ímpios prosperam? Mas logo depois, irmão, ele faz um questionamento sadio, não um questionamento de cobrança, né? Como tem um ditado para ele, vou colocar Deus na parede. Parece que Deus é feito de gesso, feito de pedaço de pau. Deus não é gesso, Deus não é um pedaço de pau. Deus é espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Deus não é um objeto para ser manipulado. Deus não é um amuleto. Deus não é. E o autor foi muito feliz na sua colocação aqui, e eu comungo com ele. Mas Deus não está aqui para meramente prestar um serviço, mas sim como aquele que deve ser adorado. Irmão, na presença de Deus, tenho ensinado isso, não é eu ensinando, mas aquilo que eu aprendi da Bíblia e a Bíblia ensinando. Que quando a gente está na presença de Deus, a primeira coisa que a gente tem que fazer, irmão, é oferecer, não é pedir não. Primeira coisa é oferecer minha vida para Ele. Oferecer adoração. Depois eu vou consertar o altar, pedir perdão. Depois eu vou buscar para as minhas necessidades, para mim viver. Primeiro eu ofereço, conserto o altar, depois eu peço para mim sobreviver. Quando eu faço dessa forma, Deus recebe. Vamos 2:2. Meu Deus, pouco tempo. Permitiu ser restaurado. E aqui vou fazer um comentário. Quando temos um questionamento sadio, baseado na fé e com conhecimento, ele permitiu ser restaurado porque ele conhecia Deus, porque ele estava na presença de Deus diariamente. E devido a isso, irmãos, ele permitiu Deus restaurar a fé, porque em um dado momento a fé foi um pouco abalada, né? O temor leva a isso, as incertezas. Naquele exato momento, ele foi restaurado, restaurou aquilo que queria de certa forma trazer ou provocar a incerteza na vida dele. Mas, meus irmãos, a restauração só vem se estivermos na presença de Deus. Irmãos, questionamento saudável, questionamento baseado em fé e em conhecimento. Quando temos conhecimento de Deus, as incertezas não nos dominarão. A angústia não provocará dor que nos matará. Não. E o temor, nós não iremos fugir, nós iremos enfrentar. Uma das coisas fundamentais que a gente precisa aqui destacar ainda, na palavra restauração, tem muitos de nós precisamos ser restaurados nessa comunhão com Deus. Todos os cultos eu tenho feito apelo aqui para alguém aceitar Jesus e voltar para os pés do Senhor Jesus, mas também eu preciso agora começar a fazer o apelo de pessoas que precisam ser restauradas, que ao longo do tempo estava na igreja, mas Cristo não estava presente na vida deles, que ao longo do tempo estava carregando a Bíblia, mas a Bíblia não estava dentro do coração deles, que ao longo do tempo
cumprimentavam com a paz do Senhor, mas a angústia dominava o peito deles. Mas Deus quer restaurar isso hoje. Glória a Deus. 2, 3. Prosperidade dos ímpios é temporária, irmão. Meu Deus do céu, como que a gente gosta de coisas temporárias. Como que a gente gosta de coisas visíveis diante dos nossos olhos. Nós gostamos disso. E tudo isso é temporário. Se eu colocar os meus olhos na ordem horizontal, só aqui, ó, ordem horizontal, só aqui, ó. Se eu colocar só nessa ordem aqui, ó, horizontal, só vou ter coisas aqui e não receberia a glória de lá. Mas se eu colocar os meus olhos na vertical, elevo os meus olhos para o monte de onde virá o meu socorro, não terei as honras daqui, mas terei o suficiente para viver aqui, mas serei honrado lá. As coisas daqui, irmão, são temporárias, somente servem para aqui, para sobreviver aqui, só serve para aqui, para sobreviver aqui. Irmão, nessa pandemia, me mandaram uma mensagem de um homem muito rico, se não me falha a memória, acho que até era dono de um banco, Santander, se não me falha a memória. Se eu estiver errado aí, os irmãos me perdoam. Que nesse momento de pandemia parece que ele pegou lá o Covid-19, tudo hoje é Covid-19, né? Ele pegou lá o Covid-19 e ele teve que pagar $500 para poder usar o respirador, $500 diariamente. Em um dado momento, ainda em sua sã consciência, ele disse, olha, eu tinha o oxigênio de graça e eu não sabia aproveitar isso. E hoje eu tenho dinheiro, posso pagar o quanto que custar isso. Eu tenho dinheiro, posso pagar o quanto que custar, $500 para mim não é nada. Pode ser 500 milhões que eu tenho, posso pagar. Ele dizendo assim no seu sentido. Mas esse oxigênio me manterá de pé, vivo. Esse oxigênio de $500. E a vida inteira eu tive o oxigênio, tinha mais de 90 anos, me parece, e ele dizendo, a vida inteira eu tive o oxigênio de graça e eu não soube valorizar. Olha o que o homem rico estava dizendo, no final da vida dele que ele chegou na consciência, eu pago $500 para ter o oxigênio para me manter vivo, mas o tempo todo eu tive oxigênio de graça e me manteve vivo e eu não soube aproveitar. Olha só o que é isso. Olha só o que é isso. A prosperidade, ela é, de certa forma, para que ela é boa? Sim, é boa. Só serve para a gente. Escute uma coisa, irmão. O dinheiro não é ruim, não. O que é ruim é você deixar ele te dominar. E tem muita gente que nem rico é. Tem uma certa condiçãozinha. Ou nem tem certa condiçãozinha, mas é nariz em pé. Irmão, não deixe o dinheiro te dominar, domine ele. Nada pode me dominar a não ser a palavra de Deus, Cristo. Nada. Que tem que me dominar é a palavra de Deus. 3. Chamando em meio à angústia. O Salmo 73 trata dos conflitos existenciais relacionados à fé. Quanto ao Salmo 77, podemos dizer que é o clamor da alma em angústia. Certamente preferimos falar das alegrias, das festas, das realizações, a alerta sobre a temporalidade delas. No entanto, é preciso estar preparado para enfrentar todas as estações da vida. Deus, ao inspirar Asaf, não o fez sem propósitos, pois conhece a sua criatura e a necessidade de instruí-la para os desafios da vida. O Salmo 73 trata de conflitos existenciais relacionados à fé. O Salmo 77, podemos dizer que é o clamor da alma em meio a uma angústia. Irmãos, em meio à angústia eu irei levantar uma voz de clamor, não no sentido de questionamento, nem obrigando a Deus a fazer alguma coisa para mim. Mas no meio da angústia, pedirei ao Senhor alívio da angústia, que a presença dele livra-nos do temor, a presença dele livra-nos da angústia, e a presença dele nos livra das incertezas. Puramente isso. A presença de Deus nos livra de tudo isso, principalmente da angústia.
que aquele que quer nos dominar, nos levará para o lado mais depressivo, mas quando a presença de Deus está em nossa vida, tudo isso sairá e não mais nos dominará. Glórias a Jesus. Grito do aflito. Irmãos, grito do aflito é dizer o seguinte: eu reconheço que eu não posso e eu preciso que o Senhor me socorre. 3.2. Os sintomas da aflição. Vou fazer uso da leitura, que aqui até grifei algo para mim poder dizer aos irmãos. O Salmo 77 revela diversos sintomas da angústia sofrida por Asaf. Número 1, não querer ser consolado. O salmista relata que a sua alma recusava o consolo. A angústia era muito profunda. Existem estados de angústias em que as palavras não são capazes de trazer o consolo. Um dos exemplos foi a recusa de Jacó de ser consolado a receber a notícia que provavelmente José havia sido despedaçado por algum animal. Nenhum membro da sua família conseguiu trazer consolo para ele. 2. Ausência de palavras. A mente estava de tal forma perturbada que o salmista não tinha palavras para expressar a sua dor. Cuidado com a mente. Se a mente for contaminada com coisa que não presta, a gente não acreditará em Deus. Boa parte das pessoas que passam por angústias profundas preferem ficar em silêncio em vez de compartilhar as suas tristezas, o que pode ser perigoso. 3. Sentindo-se rejeitado por Deus, Asaf estava se sentindo abandonado por Deus. Há várias lições preciosas nesses versos. Entre elas, a quebra de alguns preconceitos. Quantas vezes, no meio cristão, ignoramos a dor da angústia, ou mentimos os sofrimentos das pessoas com as nossas forças. Irmãos, o sintoma da aflição, a dor, é tão predominante que quando estamos com os olhos no lado horizontal, não conseguimos enxergar a saída e nem a resposta de qual nós necessitamos. A nossa mente acaba sendo totalmente dominada por isso. A aflição domina totalmente nisso. E quando não conversamos com Deus, aí vem o lado da psicologia, quando não conversamos e não expomos isso, não no sentido de dúvida, não é nada disso, mas de forma sadia, de fé e com conhecimento. Quando expomos isso e falamos isso com Deus, automaticamente colocamos para fora aquilo que nos faz mal, aquilo que está nos trazendo angústia. E quando falamos isso com Deus, automaticamente haverá um bálsamo para a ferida que foi provocada pela angústia. Haverá um bálsamo. Quando há esse bálsamo, há uma restauração, meus irmãos, na nossa vida. Graças a Deus. Quando compreendemos isso, e quando nós falamos isso, quando expomos isso, tanto é que a Bíblia nos ensina, irmão, que quando vamos orar, temos que orar com sentimento. Eu não tenho que orar de forma coletiva. Deus, o Senhor sabe o que eu tenho que fazer amanhã. Deus, o Senhor sabe o que eu preciso. Deus sabe de tudo, mas eu preciso falar. Eu venho do lado da psicologia. Quando eu exponho isso para Deus, eu coloco isso minuciosamente para Deus, não é porque Deus precisa disso, é porque é eu que preciso disso. Quando eu falo, eu coloco para fora. E isso acaba sendo um tratamento dentro de mim. E eu, quando coloco isso para fora, cabe Deus dentro de mim. Então não deixa isso no teu coração. Fala com Deus e Deus te dará a resposta. 3.3, restabelecendo a fé. Eu vou fazer uso aqui do versículo 10 do Salmo 73. Por isso o seu povo retorna para cá, e as águas de um copo cheio são espremidas para eles. Por isso que o seu povo retorna para cá. Deixa para mim terminar aqui hoje, já estamos no final. Quando nós alimentamos a nossa vida,
com a palavra de Deus, nós não agiríamos precipitadamente, não iremos escorregar, não iremos sair do caminho do Senhor. Quando nós estamos voltados para a palavra de Deus, nossa fé estará alimentada. A fé alimentada faz com que a gente possa prosseguir na caminhada. A fé alimentada faz com que a gente não venha cair no laço do passarinheiro. Quando alimentamos a nossa fé, tenhamos condição de vencer os temores. Aquilo que quer lutar contra nós, mas não nos vencerá, mas nós venceremos. Com isso, quero terminar aqui esta aula nessa manhã, dizendo a você, não permite que os questionamentos meramente humanos te dominem. Que seja totalmente agora uma vida espiritual, não meramente uma visão materialista ou uma visão horizontal, mas tenha a visão vertical. Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Termino, vou fazer uso da leitura da conclusão, que achei também importantíssimo. Mesmo sendo discípulo de Cristo e templo do Espírito Santo, continuamos sendo vasos de barro. Somos totalmente dependentes da graça do Senhor no enfrentamento de tantas situações que parecem querer nos sufocar. Em Cristo podemos sempre triunfar. Graças a Deus que tivemos a oportunidade e o privilégio de estarmos estudando a maravilhosa e poderosa Palavra de Deus. Deus assim nos abençoe, que Deus assim continue nos ensinando. O questionamento precisa ser sadio, baseado na fé e com conhecimento. Com essas três coisas, nós iremos ser discípulos de Cristo, iremos cumprir com os desígnios de Cristo. Cristo assim nos abençoe. Quero somente lembrar aos irmãos, próximo domingo, se Jesus não voltar, estaremos estudando um chamado à adoração e um alerta. Extraordinariamente também um tema magnífico. Vamos estar aqui no próximo domingo em nome de Jesus e divulga isso. Dia 31, lição de número 9, um chamado à adoração e um alerta. Quero dizer aos irmãos, logo mais às 19 horas, aqui estaremos adorando e exaltando a Deus. Aguardo você aqui. Mande os links dos cultos para as pessoas que você conhece. Agora, após a nossa escola dominical, nos grupos das nossas congregações, esteja conversando sobre a escola dominical, esteja falando, esteja perguntando, ei, vocês assistiram? Os irmãos assistiram? Participaram da escola dominical? Vai você incentivando uns aos outros e logo mais à noite faça a mesma coisa. Manda o link para as pessoas que ainda não conhecem Jesus e para os crentes também, manda para eles. E vamos, meus irmãos, evangelizar. Dessa forma estaremos evangelizando em nome de Jesus, tá bem? Deus tem uma palavra para você à noite, te aguardo aqui. Vamos orar para encerrar. Deus, obrigado por essa escola dominical, obrigado por esse momento, obrigado pelos ensinamentos, obrigado pela tua boa, maravilhosa palavra que o Senhor nos ensinou a respeito sobre o questionamento. Para termos muito cuidado com isso. Obrigado por tudo, Senhor. E agora nos leva, nos conduz, nos direciona, nos livra e que a tua boa palavra esteja em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os fiéis juntos. Amém. Deus te abençoe e a paz do Senhor, igreja.